Filmes de guerra se destacam quando retratam histórias reais de horror e triunfo em conflitos armados. Você pode se surpreender ao saber que personagens de filmes de guerra populares foram baseados em pessoas reais. Então hoje vamos revelar todos os personagens dos seus filmes de guerra favoritos que foram baseados em pessoas reais. Mas antes de avançarmos, certifique-se de que você está inscrito no Weird History. Depois disso, deixe um comentário dizendo qual tema relacionado à guerra você gostaria que a gente abordasse a seguir. Tudo bem? Alguém viu o soldado Ryan? Ele estava aqui agora há pouco. O filme Fúria, de David Ayer, lançado em 2014, costuma ser elogiado por seu retrato implacável das realidades brutais do combate. Mas há um lado mais suave nessa história. Fúria acompanha a tripulação de um tanque liderada por Don War Daddy Collier, nos campos sangrentos da Europa, nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. War Daddy, vivido por Brad Pitt, sempre demonstra grande preocupação com seus homens no filme. Isso é algo que ele tem em comum com sua inspiração da vida real, o sargento de Estado-Maior Lafayette G. Poole, do Exército dos Estados Unidos. Nascido em Odon, Texas, Poole se voluntariou para o exército em 1940. Poole recusou a promoção a segundo-tenente e preferiu o campo de batalha, onde formou uma equipe de ases de tanque. Poole era um soldado confiável e extremamente dedicado aos seus homens. Diferente de sua contraparte fictícia, Poole voltou para casa e viveu até 1991, quando faleceu aos 71 anos de idade. O filme Dunkirk, de Christopher Nolan, lançado em 2017, apresenta uma atuação inesquecível de Mark Rylance como Sr. Dawson, que é baseado no comandante da vida real, Charles Lightoller. Como Dawson, Lightoller também quis levar seu barco a Dunkirk, em vez de deixar que a marinha o requisitasse. Ambos confiaram nos conselhos dos filhos falecidos para não serem afundados pelos alemães. Porém, os atos heróicos de Lightoller em Dunkirk não foram seu único destaque. Como curiosidade, ele também foi o oficial mais graduado a sobreviver ao naufrágio do Titanic. Podemos ter um filme só desse cara? O Resgate do Soldado Ryan une ação intensa e drama íntimo de um jeito que só Steven Spielberg consegue. A trama acompanha soldados em busca do soldado James Francis Ryan, vivido por Matt Damon na época de Gênio Indomável. Ryan está preso atrás das linhas inimigas após a morte de seus irmãos na guerra. Apesar de encontrarem o soldado Ryan, muitos soldados morrem durante a missão. A história real, embora trágica, é menos dramática. O sargento Frederick W. Fritz Nyland teve irmãos mortos em combate e outro desaparecido na Birmânia. Mas Nyland nunca foi alvo de uma missão de resgate ousada. Foi evacuado para o Reino Unido e depois para os Estados Unidos sem complicações. Edward, irmão cujo avião foi abatido sobre a Birmânia, também sobreviveu ao cativeiro e retornou aos Estados Unidos. No fim das contas, a vida real teve um desfecho muito mais feliz do que aquele que vimos no filme. Oliver Stone sempre se interessou por períodos conturbados da história dos Estados Unidos, especialmente a Guerra do Vietnã. Seu clássico de 1986, Platoon, retrata a experiência dos soldados em campo com atuações marcantes como a de Willem Dafoe no papel do Sargento Elias. O personagem do filme é idealista, em contraste marcante com alguns dos outros personagens, especialmente o Sargento Barnes, interpretado por Tom Berenger. Isso porque, segundo Stone, Elias foi baseado em um homem real que o diretor queria homenagear. O sargento do exército dos Estados Unidos, Juan Angel Elias, era visto como um cara legal e se dava bem com quase todos os colegas. Infelizmente, o condecorado com o coração púrpura morreu em uma explosão de granada em 1968. A versão de Elias no filme também é bem vista pela maior parte do pelotão, mas torna-se vítima do traiçoeiro Barnes, e é deixada para ser fatalmente baleada pelo exército norte-vietnamita. Essa é a imagem do pôster. Acho que isso foi um spoiler de Platoon.
Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino, traz sua típica violência exagerada e diálogos afiados. O filme assume liberdades com a história da Segunda Guerra para criar uma narrativa envolvente. Isso não quer dizer que tudo no filme de 2009 seja inventado. O papel de Daniel Bru, como o atirador alemão Frederick Zeller, é baseado em duas pessoas reais, o americano Audie Murphy e o austríaco Matthias Hetsanauer. Após se tornar um dos soldados mais condecorados da Segunda Guerra Mundial, Murphy ganhou fama como ator nas décadas de 50 e 60. Hetsanauer, por outro lado, foi um atirador de elite que eliminou mais de 300 homens. Como muitos dos soldados fictícios desta lista, Zola morre no final do filme. No entanto, ambas as suas inspirações da vida real sobreviveram à guerra. Murphy faleceu em um acidente de avião em 1971 e Hetsanauer morreu aos 79 anos em 2004. Embora o épico da Revolução Americana, de Roland Emmerich, O Patriota, possa ser uma obra cinematográfica emocionante, não é o filme mais historicamente preciso. Muitas verdades são distorcidas em nome da história, que segue o coronel Benjamin Martin, Mel Gibson, e seu rival, coronel William Tevington, Jason Isaacs. O filme de 2000 acerta ao mostrar que Tevington foi inspirado em uma pessoa real, o coronel britânico Bannister Tarleton. Assim como sua versão no cinema, Tarleton era famoso por sua crueldade e atuou principalmente no sul dos Estados Unidos. Claro, Emmerich deu a Tevington um desfecho muito mais dramático do que a experiência real de Tarleton. No filme, Martin derrota Tevington em combate corpo a corpo. No mundo real, Tarleton sobreviveu à guerra, retornou à Inglaterra e serviu no parlamento. Isso é pior do que morrer em um duelo corpo a corpo? Quem pode dizer? Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola, é aclamado como uma das obras-primas icônicas do diretor. Lançado em 1979 e baseado na novela Coração das Trevas, de Joseph Conrad, o filme buscava mostrar ao público como foi a Guerra do Vietnã. Para alcançar esse objetivo, o filme se inspirou na vida do oficial de operações paramilitares da CIA, Anthony Pochipny, ao retratar o Coronel Kurtz. Interpretado pelo incrível Marlon Brando, Kurtz é um megalomaníaco cruel, determinado a vencer a guerra a qualquer custo. Pochipny, também conhecido como Tony Poe, também era conhecido por sua barbárie durante a guerra. No entanto, ao contrário de Kurtz, Poe conseguiu sobreviver. Ele acabou sendo deportado da Tailândia de volta para os Estados Unidos, onde faleceu em 2003, aos 78 anos. O filme de 1987 de Stanley Kubrick, Nascido para Matar, é uma demonstração sem pudor de cinismo sobre a guerra e seu impacto nos jovens obrigados a lutar. O público vivencia os horrores da Guerra do Vietnã com o Sargento J. Joker Davis, vivido por Matthew Modine, dentro e fora do campo de batalha. Mas, embora o estilo de Kubrick, ao mesmo tempo sombriamente engraçado e tragicamente sombrio, esteja presente em todo o filme, não se trata de uma história original. Nascido para Matar foi inspirado no romance autobiográfico de 1979 de Gustav Horsford, The Short Timers, baseado em sua experiência no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Uma diferença importante entre Joker e Horsford é o status militar. Enquanto Joker era um recruta dos fuzileiros, Horsford já era jornalista militar, veterano dos fuzileiros e havia publicado artigos em várias revistas antes de escrever The Short Timers. A diretora Catherine Bigelow lançou em 2012 o filme A Hora Mais Escura, um suspense sobre um dos conflitos mais complexos do século XXI, focando nos esforços das agências de inteligência americanas para localizar Osama Bin Laden nos anos após os ataques de 11 de setembro. A analista da CIA, Maya Harris, Jessica Chastain, está disposta a tudo para conseguir o que quer. Mesmo que seus métodos pareçam extremos, sua busca incansável por informações é mais fato do que ficção.
Alfreda Frances Bukowski, a agente da CIA em quem Maia foi baseada, sempre foi franca em sua crença no valor de práticas como o afogamento simulado, que ela acredita terem sido benéficas para conter o terrorismo. Ela deu o tom sombrio à Hora Mais Escura. Red Tails, de 2012, destaca a importância dos Tuskegee Airmen, pilotos negros que serviram nas forças aéreas do Exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Dirigido por Anthony Hemingway, com fotografia adicional comandada por George Lucas. Sim, aquele George Lucas. O filme apresenta o personagem primeiro-tenente Joe Lightning Little, interpretado por David Oyelowo. Embora Lightning seja criado para o filme, sua personalidade impulsiva e mente brilhante foram inspiradas no capitão dos Tuskegee Airmen, Wendell Pruitt. Segundo Oyelowo, vários aviadores reais disseram que seu personagem se parece muito com Pruitt, principalmente na atitude e no espírito competitivo. O filme O Último Samurai, de Edward Zwick, foca em Lord Moritsugu Katsumoto, interpretado por Ken Watanabe, e Nathan Aldgren, interpretado por Tom Cruise, que se tornaram amigos durante um período crucial da história japonesa do século XIX. Como o restante desses filmes de guerra de Hollywood, este filme de 2003 mistura o fictício e o real, especialmente quando se trata de Aldgren. O personagem é baseado em Jules Brunet, que foi ao Japão e se identificou com os samurais e sua luta contra o imperador. Diferente de Aldgren, Brunet não foi veterano da Guerra Civil Americana. Na verdade, ele era francês e retornou à França após a derrota dos samurais, enquanto Aldgren ficou com seu destino indefinido, buscando silenciosamente o amor. Ei, é um filme, sempre precisa de uma história de amor. Dirigido por John Moore, Atrás das Linhas Inimigas, de 2001, é estrelado por Owen Wilson, como o tenente da Marinha dos Estados Unidos, Chris Longhorn Burnett, que, como o título sugere, acaba preso atrás das linhas inimigas durante a Guerra da Bósnia, em meados dos anos 90. Ao longo do filme, Burnett desempenha um papel fundamental ao expor o genocídio, mas, ao fazer isso, mostra ser um homem que se recusa a obedecer ordens, e seu comportamento impulsivo quase leva à sua ruína. O personagem de Burnett teria sido inspirado no capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, Scott O'Grady, que não aprovou sua representação no filme. O'Grady disse que não costumava recusar ordens e garantiu que não era tão imprudente quanto seu personagem no filme. Então, ele entrou com um processo contra o estúdio de cinema 20th Century Fox, alegando invasão de privacidade e afirmando que o estúdio lucrou indevidamente com sua experiência real. Em 2004, esse processo foi resolvido, embora os detalhes permaneçam confidenciais, quase como se estivessem atrás das linhas inimigas. Da história de Rosie, a rebitadeira, ao papel essencial na indústria na Segunda Guerra Mundial, mulheres americanas foram vitais no esforço de guerra, em casa e no exterior. Durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de mulheres entraram no mercado de trabalho, ajudando a manter o país funcionando e sendo essenciais para a vitória. Hoje, vamos analisar como era ser uma operária de fábrica durante a Segunda Guerra Mundial. Certo? Hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar nessa história fascinante. Ser operária de fábrica na guerra foi um ato patriótico e uma chance econômica para muitas mulheres nos Estados Unidos. Com o início da guerra e os homens indo lutar no exterior, surgiu uma grande necessidade de mão de obra. Afinal, aqueles tanques não iam ser construídos sozinhos. Aqui não é Cybertron. O país precisava de trabalhadores para funções vitais em todos os setores. Mulheres passaram a atuar em áreas antes exclusivas de homens, como motorista de caminhão e engenharia. Além desse tipo de trabalho em turnos, centenas de milhares de mulheres serviram em funções não combatentes no Exército, Marinha, Força Aérea, Fuzileiros Navais e Guarda Costeira, e mais de 3 milhões se voluntariaram para a Cruz Vermelha. A maioria foi trabalhar na indústria, e milhões atuaram em fábricas de bens duráveis, adaptadas para produzir munições,
aviões, veículos, máquinas e navios de que os Estados Unidos precisavam para vencer. Anteriormente, as mulheres trabalhavam principalmente em cargos administrativos ou em setores de serviços. No entanto, quando surgiu a necessidade, as mulheres do país responderam ao chamado. Fábricas no país foram adaptadas para produzir e consertar munições, aviões, veículos e máquinas para o esforço de guerra. As mulheres mostraram-se plenamente capazes de enfrentar os desafios nas fábricas, como trabalhar em espaços confinados, cumprir metas agressivas e lidar com a repetitividade do trabalho. Infelizmente, as condições nas fábricas continuavam tão duras quanto sempre foram. As jornadas eram longas e a vida na fábrica exaustiva e perigosa. Mesmo assim, isso não impediu muitas mulheres americanas de assumir papéis fundamentais. Muitas atuavam em aeronaves e navios usados na guerra. Outras operavam altos fornos para fabricar materiais ou faziam reparos em equipamentos quebrados. Além de construir e reparar, elas também inspecionavam e testavam tudo o que produziam, pois não adiantaria descobrir um erro na montagem do avião só quando ele caísse de um porta-aviões como um skate desgovernado. Consertando veículos, aplicando rádio em painéis de instrumentos ou rebitando e perfurando, as mulheres assumiram diversos empregos na indústria de defesa que exigiam atenção aos detalhes e alta eficiência. Construir motores de avião, recondicionar peças, soldar, rebitar e inspecionar máquinas faziam parte do trabalho diário durante a guerra. O trabalho das mulheres nas fábricas ia além de rebitar e operar guindastes. Algumas mulheres projetaram aeronaves, decifraram códigos e pilotaram aviões. Em uma edição de 1944 da National Geographic, Glenn Martin, cuja empresa viria a se tornar a Lockheed Martin, chamou as mulheres de um trunfo para as fábricas, dizendo: "A presença de tantas mulheres teve um excelente efeito sobre a produção. Elas bateram recordes de produção que desafiam os homens. Há algo no fato de uma mulher superar um homem e sua máquina que ele simplesmente não suporta." O segredo de uma equipe saudável é estimular a competição interna. Convencer as mulheres a ingressar no mercado de trabalho exigiu esforço. Convencer uma geração a abandonar papéis tradicionais de gênero e apoiar o esforço de guerra não foi fácil. Os Estados Unidos recorreram a táticas já aprovadas para convencer as pessoas. A maioria de nós deve conhecer o antigo cartaz de recrutamento "Eu quero você", com um tio Sam intenso apontando um dedo acusador como se você tivesse esquecido de dar descarga. Cartazes de mulheres em fábricas, frases como "Nós conseguimos" e a imagem icônica de Rosie, a rebitadora, incentivaram mulheres a participar do esforço de guerra. As mensagens destacavam a importância do trabalho de guerra para o país e a oportunidade econômica que ele trazia. Outros métodos de recrutamento foram usados durante a guerra. Vídeos da Comissão de Mão de Obra de Guerra ressaltavam os benefícios de usar habilidades aprendidas em casa, nas fábricas e indústrias. A Comissão de Mão de Obra Feminina de Guerra veiculou anúncios em jornais e no rádio, convocando mulheres a aderir ao esforço de guerra. Também havia escritórios de recrutamento, incentivando as pessoas a aceitar empregos de guerra. O maior atrativo das fábricas era o salário mais alto. Algumas fábricas pagavam mais que empregos tradicionalmente femininos, como o secretariado. Você não opera uma prensa mecânica enquanto atende telefonemas em um consultório médico. Rosie, a rebitadeira, é uma das figuras mais icônicas da Segunda Guerra Mundial. Sabe, tirando aquele cara de bigode, ou acho que são dois caras de bigode. Nos cartazes e ilustrações, Rosie aparece como uma mulher forte e confiante, usando macacão azul e bandana vermelha. Ela era um símbolo de empoderamento e um símbolo bastante eficaz, aliás. De 1940 a 1944, 6,3 milhões de mulheres a mais passaram a trabalhar em várias indústrias e cargos, aumentando a participação das mulheres na força de trabalho do país de 24% para 32% e levando a taxa de desemprego ao menor nível já registrado de 1,2%. Embora as mulheres que trabalharam em fábricas durante a guerra fossem conhecidas coletivamente como Rosies, havia algumas mulheres reais que provavelmente serviram de inspiração para Rosie, a rebitadora. O artista Norman Rockwell usou como modelo para sua ilustração de Rosie uma mulher chamada Mary Doyle Keefe.
Rosalind P. Walter, que colocava rebites em caças Corsair, é outra provável inspiração, assim como uma mulher chamada Naomi Parker Fraley. Independentemente de quem inspirou a imagem vencedora, coletivamente, as Roses participaram de um esforço de guerra que construiu mais de 297 mil aviões, mais de 100 mil tanques e bilhões de munições para armas leves. A ideia de Rosie era tão envolvente que ela até se tornou tema de sua própria música, Rosie, arrebitadora do famoso líder de banda Kay Kyser. Você sabe que ficou famoso quando o apresentador faz uma música para você. Durante a Segunda Guerra Mundial, mulheres de todas as origens atenderam ao chamado para servir o país. Muitas mulheres que trabalharam eram casadas e seus maridos estavam na guerra. Em 1944, mulheres ocupavam 1/3 dos empregos nas fábricas dos Estados Unidos. Mulheres negras eram barradas por discriminação racial ao tentar participar do esforço. Graças a ativistas como Mary McLeod Bethune, os problemas enfrentados chegaram ao presidente Franklin Delano Roosevelt, que tomou providências. Após Franklin Delano Roosevelt assinar a Ordem 8.802 em 1941, a discriminação racial foi proibida na indústria de defesa. Isso permitiu que mais de 1 milhão de mulheres afro-americanas ingressassem em trabalhos remunerados na defesa, como administradoras, trabalhadoras ferroviárias, fabricantes de chapas metálicas e operárias de fábricas que se tornaram tão essenciais para o esforço de guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, equilibrar vida profissional e pessoal era difícil. Para mulheres casadas que trabalhavam em fábricas, equilibrar vida profissional e pessoal era mais difícil, pois seus maridos estavam lutando no exterior. Muitas mulheres trabalhavam longas horas, 6 dias por semana, principalmente após o governo impor jornada obrigatória de 48 horas no início de 1943. Essas mulheres ainda precisavam voltar para casa e cuidar dos filhos e do lar. Mulheres em fábricas de máquinas de guerra também eram muito solicitadas para fazer horas extras. Como esses eram alguns dos empregos mais bem pagos disponíveis, as mulheres faziam questão de continuar, mantendo as fábricas funcionando 24 horas por dia. Mulheres qualificadas nas indústrias de guerra, com forte proteção sindical, recebiam salários altos, iguais aos dos homens. Porém, a equiparação salarial não foi obtida facilmente nem de modo consistente. Decisões judiciais, políticas, greves e acordos sindicais buscaram garantir salários iguais para trabalho equivalente, independentemente do gênero. No entanto, isso nem sempre funcionava, principalmente para mulheres em indústrias fora da defesa, sem sindicato ou em estados com leis desfavoráveis ao trabalho feminino. Elas podiam receber salários mais baixos em comparação com seus colegas homens e muito inferiores aos dos trabalhadores das indústrias de guerra. Algumas mulheres gostavam do trabalho por poderem sair todos os dias, no mesmo horário, algo muito subestimado. Outras valorizavam o dinheiro e algumas queriam ajudar no esforço de guerra e derrotar aqueles nazistas. Quanto às mulheres que tinham filhos, o governo se prontificou a ajudá-las, pelo menos por um tempo. Cuidar de crianças é caro, mas durante a Segunda Guerra Mundial, mães em empregos de produção de guerra tiveram acesso inédito a creches subsidiadas. Utilizando a autoridade e recursos do Ato de Habitação e instalações comunitárias de defesa, o governo dos Estados Unidos criou creches subsidiadas em 1942. De acordo com o ato, famílias que viviam em comunidades onde a produção de defesa era predominante podiam ter acesso ao cuidado infantil 6 dias por semana. Mas não era simplesmente uma creche gratuita para qualquer um que quisesse. Comunidades precisavam solicitar financiamento pelo ato, apoiando diretamente trabalhadores na produção de guerra e criando seus próprios centros de creche. Apesar de existirem prédios próprios, a maioria das creches funcionava em áreas improvisadas de edifícios já existentes. Algumas comunidades reutilizaram os porões de igrejas como creches, porque todo o melhor cuidado infantil acontece em porões. Algumas criaram creches nas fábricas onde as mães trabalhavam. Os fundos para esses centros foram aprovados rapidamente. O cuidado infantil era subsidiado e custava cerca de 50 centavos por dia, não sendo gratuito. Para quem está acompanhando, isso equivale a dólares por dia em 2022. É um ótimo negócio.
E não eram apenas crianças largadas em um ginásio, vivendo como em O Senhor das Moscas por 8 horas. Muitas creches ofereciam cuidados de qualidade, refeições grátis, educação e horários flexíveis para mães com trabalho irregular. Estudos mostram que, ao longo dos anos, as mulheres ficaram muito satisfeitas com esses programas. The Allied victory. 1945 marcou o fim da guerra, mas trouxe um novo desafio: como desmobilizar milhões de soldados e fazer a transição para uma economia de tempos de paz. Essa não era uma tarefa fácil. Em 1944, 47% de toda a produção nos Estados Unidos estava relacionada à guerra. A paz trouxe mudanças. Fábricas fecharam para readequação, funcionários foram demitidos, salários caíram e programas ligados à produção de guerra, como creches subsidiadas, acabaram afetando a capacidade e o incentivo das mulheres ao trabalho. Além disso, com 10 milhões de veteranos retornando à vida civil, o medo de um desastre econômico era real. A Grande Depressão ainda estava fresca na memória, e as previsões de desemprego no pós-guerra chegavam a 34%. A Lei dos Veteranos foi aprovada, oferecendo colocação profissional, treinamento, empréstimos e compensação por desemprego. O público apoiou as tropas que voltavam e empregadores priorizaram veteranos nas contratações. Assim, a maioria dessas trabalhadoras não conseguiu emprego nas fábricas quando a produção voltou. Em setores como a indústria automobilística, as mulheres não eram consideradas para trabalhar nas fábricas e foram deixadas de lado pelos sindicatos. À medida que os Estados Unidos retornaram a uma economia mais tradicional de tempos de paz e começou o baby boom, a participação das mulheres na força de trabalho diminuiu. Apesar de continuar acima dos níveis pré-guerra e subir até os anos 1960, quando ultrapassou o pico da Segunda Guerra Mundial, de 37%, durante a Segunda Guerra Mundial, mulheres na força de trabalho, representadas por Rosie, a rebitadora, foram essenciais para o sucesso dos Estados Unidos e fundamentais para a vitória dos aliados. Ao enfrentar os desafios da guerra, mulheres de todo o país redefiniram seus papéis, transformando os Estados Unidos e abrindo novos caminhos para mulheres que escolheriam entrar no mercado de trabalho nas décadas seguintes. O programa de televisão Vikings contou a história de Ragnar Lothbrok e de vários outros escandinavos notáveis que viveram no início da chamada Era Viking. Sua série derivada, Vikings Valhalla, se passa cerca de um século depois e explora um dos períodos mais fascinantes e intensos da história medieval. Então, hoje vamos dar uma olhada na história real por trás dos personagens principais apresentados em Vikings Valhalla. Beleza? Hora de embarcar nos Dracarys e invadir um pouco dessa história curiosa. Leif Erikson era filho de Erik, o Vermelho, o primeiro nórdico a colonizar a Groenlândia depois de ser exilado da Islândia. Ah, filho de Erik. Ah, agora entendi. Leif viajou para a Noruega por volta do ano 1000 depois de Cristo, onde entrou para o serviço do rei Olavo Tryggvason, que o encarregou de espalhar o cristianismo. Ao retornar para a Groenlândia, Leif teria se desviado da rota e chegado à Vinlândia, região situada em parte do atual Canadá. Isso faz de Leif, provavelmente, o primeiro europeu a pisar no Novo Mundo, e ele fez isso quase 450 anos antes de Cristóvão Colombo nascer. Os detalhes dessa viagem ainda são um pouco confusos. As expedições para a Vinlândia aparecem em duas sagas, a dos groenlandeses e a de Érico, o Vermelho, cada uma narrando a história de forma distinta, permitindo ampla licença criativa. Música para os ouvidos de um roteirista de TV. A filha de Érico, o Vermelho, Freydis, nasceu por volta de 970. Nas sagas de Érico e dos groenlandeses, ela aparece como mulher feroz, repreendendo homens covardes e exigindo arma para lutar. Também era brutalmente astuta. Freydis recrutou 2 vikings para ir à Vinlândia, prometendo dividir os despojos. Porém, ao chegarem, ela os traiu, acusando-os de agressão. O marido de Freydis, Porvart, aniquilou os homens. Freydis então pegou um machado e matou as 5 mulheres que também os haviam acompanhado na viagem. Nota para mim, não responder a anúncios de Craigslist da Freydis.
Como rei da Noruega de 1046 a 1066, Harald Sigurdsson, também conhecido como Harald Hardrada, que significa governante duro ou implacável, passou sua juventude como membro da Guarda Vareg no Império Bizantino. Depois de atravessar o Mediterrâneo e viver na atual Rússia por um tempo, Harald voltou para casa e se tornou rei da Noruega em 1047, após a morte de Magnus, o Bom. Magnus foi rei da Dinamarca, porém os dinamarqueses recusaram-se a aceitar Harald. É complicado seguir os passos de alguém chamado o Bom, ainda mais sendo Harald, o impiedoso, nome que parece de lutador. Por volta de 1064, Harald voltou sua atenção para a Inglaterra, invadindo o interior do país, junto com Tostig Goenson, o irmão do rei Harald Goenson, em setembro de 1066. Afirmando ter um direito ao trono por meio de seu parente Canuto, o Grande, Harald via o rei Goenson como um usurpador. Após chegar à Inglaterra, Harald Hardrada e Tostig derrotaram os condes da Nortúmbria e seus homens na Batalha de Fulford, em 20 de setembro de 1066. 5 dias depois, a Batalha de Stamford Bridge colocou Harold contra Harald, o que deve ter sido confuso para todos os envolvidos. Mas a confusão não durou muito porque o rei Harald Goenson venceu a batalha, eliminando Harald, o impiedoso, e Tostig no processo. Aethelred, um dos reis mais longevos da Inglaterra, enfrentou anos de conflitos com invasões vikings e depois com habitantes locais. Foi sob Ealhred que a Inglaterra restabeleceu os pagamentos de Danegeld aos vikings, que eram basicamente tributos pagos para evitar que os vikings causassem problemas, algo como um esquema de proteção geopolítico. No entanto, esses pagamentos na verdade não fizeram muito para manter os dinamarqueses afastados. A presença dos dinamarqueses na Inglaterra era tão problemática para o rei em 1002 que ele ordenou o que ficou conhecido como o Massacre do Dia de São Brício. Dia de São Brício. Nunca pegou muito, não é? Parece mais o nome de um instrutor de tênis que está preso por um esquema de pirâmide. Aethelred emitiu uma carta ordenando a morte de todos os homens dinamarqueses na Inglaterra. Isso só aumentou a hostilidade dos dinamarqueses. Os ataques e os pagamentos do Danegeld continuaram. E em 1013, Sven Barba Bifurcada entrou na Inglaterra e tomou a coroa de Aethelred. Quando um cara chamado Sven Barba Bifurcada aparece para pegar seu chapéu, provavelmente é melhor apenas entregar para ele. Rei da Dinamarca, Noruega e Inglaterra no início do século XI, Canuto, o Grande, fez jus ao seu apelido. Ele era filho de Sven Barba Bifurcada, mas após a morte de Sven, em 1014, a Inglaterra não reconheceu Canuto como seu novo governante, optando por apoiar Ethelredo, o despreparado, em vez disso. Ethelredo acabou retornando à Inglaterra, mas não conseguiu resistir às forças escandinavas de Canuto. Canuto tomou o controle da Inglaterra em 1018, casou-se com a viúva de Ethelredo e formou um império no Mar do Norte. Canuto tornou-se o único governante da Dinamarca em 1019 e passou a governar a Noruega em 1028. Ele detinha 3 títulos mundiais. Como Mike Tyson nos anos 80, Canuto era um guerreiro habilidoso e governante astuto. Ele uniu ingleses e dinamarqueses para controlar suas terras e emitiu um código de leis em 1020. Também estabeleceu relações diplomáticas com o Sacro Império Romano e o Papado. A morte de Canuto, em 1035, criou um vácuo de poder que colocou seus filhos em conflito, o que é estranho, já que ele tinha reinos suficientes para dividir. Emma da Normandia era filha de um duque normando, esposa de 2 reis ingleses e mãe de mais 2. Isso sim é versatilidade. O primeiro casamento de Emma com o rei Ethelredo, o despreparado, resultou no nascimento de 2 filhos, Alfredo e Eduardo, e de uma filha chamada Kogivu. Para proteger seus filhos dos ataques nórdicos na Inglaterra, Emma os enviou para serem criados na Normandia. Depois que Canuto, o Grande, derrotou o rei Ethelredo e tomou o controle da Inglaterra em 1016. Emma se casou com Canuto e eles tiveram 2 filhos, uma filha, Gunilda, e um filho, Harthuknuto, que veio a governar a Inglaterra de 1040 a 1042. Registros mostram que Emma atuou para garantir que seu filho fosse rei, conseguindo de Canuto a promessa de não permitir que filhos de outras esposas governassem após ele.
O objetivo era evitar que Haroldo Pé de Lebre, filho de Canuto, com a primeira esposa, assumisse o trono. Essas pilhagens geraram dinâmicas familiares complicadas, como uma união traiçoeira. Haroldo Pé de Lebre e Harthacnut governaram juntos a Inglaterra após a morte de Canuto em 1035. Parece divida o reino com seu irmão ou nada de McDonald's. Haroldo Pé de Lebre tirou seu irmão do poder em 1037, mas faleceu em 1040, deixando Harthacnut como o único herdeiro vivo. O rei Olavo II da Noruega, também conhecido como Olavo Haraldsson, era irmão de Haroldo Hardrada. Lembra daquele cara implacável? Olavo governou a Noruega de 1015 a 1030, trazendo sistematicamente as chefaturas norueguesas sob seu controle durante o final da década de 1010. Ele perdeu o apoio dos nobres em 1029 e foi exilado. Parece que não agradou as pessoas certas. Se ao menos existissem ingressos para os Lakers. Mais tarde, ele retornou à Noruega, onde lutou e morreu na Batalha de Stiklestad em 1030. Olavo era um cristão devoto e buscou converter a Noruega, mas seu estilo particular de evangelismo era mais heavy metal do que coral de igreja. Dizem que Olavo expulsou muitos pagãos do país. Outros descrentes tiveram mãos e pés mutilados e os olhos arrancados, ou foram simplesmente enforcados. Talvez Olavo devesse ser chamado de impiedoso. Olavo recebeu elogios por seu trabalho pelo cristianismo e agora é visto como santo. Goduíno, conde de Wessex, destacou-se na Inglaterra sob o reinado de Rei Canuto, o Grande. Após a morte de Canuto, apoiou a reivindicação de Harthacnut ao trono dinamarquês. Ao mesmo tempo, Alfredo, o filho mais velho do nosso desastrado amigo Ethelredo, o impreparado, tentou invadir a Inglaterra. Alfredo, aparentemente, seguiu o exemplo do seu pai. Ele foi interceptado por Goduíno e entregue a Haroldo Pé de Lebre, que cegou Alfredo e mandou executá-lo. Goduíno, por outro lado, era uma figura astuta. Entre 1035 d.C. e 1042 d.C., ele mudava sua lealdade para quem ocupasse o trono. Não era a pior estratégia, ele era como Mindinho, só que melhor escrito. Quando Eduardo, o Confessor, outro filho de Ethelredo, com Emma da Normandia, tornou-se rei em 1042, Goduíno já detinha um imenso poder na Inglaterra. A filha de Goduíno, Edith, casou-se com o rei Eduardo em 1045. O rei Eduardo exilou brevemente Goduíno e seus filhos, Sven, Tostig, Gert, Leofwin e Haroldo, mas eles acabaram retornando e controlando praticamente todo o país. Após a morte de Goduíno, em 1053, seu filho mais velho, Haroldo, herdou o condado de Wessex. Em 1062, Tostig tornou-se o conde da Nortúmbria. Sven era o conde de Herefordshire. Gert detinha o condado de Anglia Oriental e Leofwin foi nomeado conde de Kent. E quando Eduardo faleceu, em 1066, Haroldo foi coroado rei. Goduíno era tão comprometido com a estratégia de longo prazo que nem viveu para ver seus planos se concretizarem. Edric Striona era o conde da Mércia durante o reinado de Ethelred, o Indeciso, e acabou se casando com a filha do rei, Elgita. Edric permaneceu leal ao seu sogro até 1015, quando mudou sua lealdade para Canuto, o Grande. O banqueiro de apostas pode oferecer boas chances, mas nunca aposte em alguém chamado o Indeciso. Considerado traidor por cronistas como João de Worcester, Edric lutou contra Edmundo Braço de Ferro, filho de Ethelredo, quando este assumiu o trono após a morte do pai. Edmundo governou apenas de abril a outubro de 1016, antes de ser tirado do trono por Canuto após a desastrosa Batalha de Essendune. Enquanto isso, as coisas iam bem para Edric, mas em 1017, sua lealdade instável o condenou quando Canuto, o Grande, ordenou sua execução. Não está totalmente claro qual figura da história escandinava inspirou Estrid Holken. Uma possibilidade é Håkon Eriksson, também conhecido como Håkon de Lata. Håkon de Lata estava na Noruega quando Olaf Haraldsson retornou para tomar o trono em 1015. Håkon mais tarde governou a Noruega no lugar de Knut durante a década de 1020, enquanto Olaf Haraldsson estava no exílio. A segunda possível inspiração é Håkon Sigurdsson.
Ele também foi conde de Lata, ainda que isso tenha sido em meados do século X. Hakon Sigurdsson era devoto dos deuses pagãos nórdicos, algo que lhe trouxe apoio dos chefes noruegueses enquanto governava a Noruega. No entanto, em 995 d.C., Hakon foi traído por seu próprio escravo, Kark, que tirou uma grande faca do cinto e o decapitou. Traído é certamente uma forma de dizer isso. Talvez haja uma lição aí, quem sabe, sobre não possuir escravos. Apesar do nome imponente, Edmundo Ironside governou a Inglaterra só por alguns meses. Em 1016, ele herdou o trono em abril após a morte de seu pai, Aethelred, o Despreparado. Ele perdeu o trono para Canuto, o Grande, em outubro após ser derrotado na Batalha de Assendun e morreu um mês depois, sendo rei por cerca de uma temporada da Major League Baseball. Não sei o que é mais entediante. E assim como seu pai, toda a vida de Edmundo foi marcada por uma má sorte quase cômica. Edmundo nasceu por volta de 988 e sua mãe, Elfa-Gevu de York, faleceu quando ele ainda era apenas um garoto. Ele tinha vários irmãos, incluindo 2 irmãos mais velhos chamados Athelstan e Egberto. Esses seriam nomes difíceis de carregar no ensino médio. Seus irmãos mais velhos morreram, tornando Edmundo herdeiro do trono do pai. Curiosamente, a vida de Edmundo inspirou vagamente uma peça da era elisabetana chamada Edmund Ironside, A War Hath Made All Friends. Embora o autor seja desconhecido, alguns acadêmicos acreditam que pode ser uma obra antiga de William Shakespeare. Essa nota de rodapé talvez seja o mais notável que aconteceu a Edmundo Ironside, mas é melhor que nada. O épico de época de 2002, de Martin Scorsese, Gangues de Nova York, toma várias liberdades com a história real. Grande parte do filme, incluindo personagens retratados, foi inspirada em eventos reais. E o cenário do filme, o perigoso cortiço conhecido como Five Points, era um lugar muito real. Hoje, vamos conhecer a verdadeira história por trás de Five Points, o bairro que ficou famoso por Gangues de Nova York. Hora de ir para as ruas. O bairro de Manhattan, antes conhecido como Five Points, não existe mais. Muitas ruas que o delimitavam foram mudadas ou renomeadas, como se tivessem entrado no programa de proteção à testemunha. Five Points se refere ao local onde 4 ruas se cruzavam: Anthony, Cross, Orange e Little Water. Mas hoje, Anthony se chama Worth. Cross agora se chama Moscow, Orange virou Baxter Street e Little Water simplesmente não existe mais de forma alguma. Hoje, parte da área abriga o Civic Center de Nova York, com a prefeitura, o One Police Plaza e outros prédios do governo, enquanto o restante foi incorporado ao bairro Chinatown. Quando os colonizadores europeus chegaram ao que hoje é Manhattan, a região era ocupada principalmente pelo lago Collect Pond, fonte de água potável e peixes para a cidade em crescimento. Com a transformação da área ao redor do lago em um movimentado distrito comercial, popular entre matadouros e curtumes, a água ficou gravemente poluída por fluidos corporais, vísceras e subprodutos químicos, tornando a região um grande pote de gás tóxico. No início do século XIX, o governo da cidade aterrou o lago e construiu casas nos terrenos recém-criados, mas o aterro não foi feito de forma adequada. A drenagem era inadequada nas tempestades, e a vegetação em decomposição coberta por terra gerava bolsões de gás metano sob a superfície. Em outras palavras, era tão horrível que a própria terra rejeitou. O solo ficou instável e lamacento. Mosquitos se reproduziam em poças estagnadas de água salobra. As casas começaram a se mover em suas fundações ou até mesmo a desmoronar, e um cheiro forte surgiu, obrigando muitos moradores a respirar através de lenços embebidos em cânfora só para andar por aí, como se um gambá morto estivesse permanentemente preso na chaminé de todo mundo. Logo, qualquer nova-iorquino que tivesse meios e recursos para isso, fugiu da área. Quando imigrantes chegaram em massa a Nova York entre 1820 e 1840, sobretudo católicos irlandeses fugindo da fome, o Five Points virou a cortiço mais notória da cidade e um dos bairros mais infames do mundo ocidental. É bom ser o número 1 em algo.
A extrema pobreza e miséria retratadas no filme de Scorsese eram muito reais. Surto de cólera, sarampo, difteria e tifo eram extremamente comuns no Five Points devido à alta densidade populacional e às condições insalubres de moradia, especialmente entre crianças pequenas. Os prédios e casas do Five Points eram inseguros pela ausência de fiscalização e regulamentação habitacional. Incêndios em cortiços de madeira eram tão comuns que os prédios eram chamados de armadilhas mortais em caso de incêndio, pois não tinham saídas de emergência nem rotas de fuga adequadas. Hoje, há quem pague 4 mil só para ter endereço em Manhattan. A má reputação dos Five Points também vinha do racismo e classismo, então o nível de vício e caos, hoje associado ao local, provavelmente foi exagerado. Histórias sensacionalistas sobre o bairro vendiam jornais e os Five Points viraram atração turística sombria. Pessoas da alta sociedade às vezes iam lá escoltadas pela polícia para ver a situação, como Tom Cruise levando seguranças ao Food Lion. Charles Dickens visitou os Five Points em 1842 enquanto pesquisava para notas americanas e ficou chocado após ir a uma casa e a um bar local. Ele escreveu: "Pobreza, miséria e vício são abundantes onde estamos indo agora. Este é o lugar. Essas vielas estreitas se ramificam para os dois lados e exalam sujeira por toda parte. Devia ser torcedor do Mets." Apesar de ser conhecido como bairro irlandês, muitos negros americanos viviam no Five Points. A escravidão acabou oficialmente em Nova York em 4 de julho de 1827, tornando o bairro popular entre negros recém-libertados que buscavam se estabelecer. Acredita-se que a convivência de imigrantes irlandeses e afro-americanos libertos no Five Points possa ter criado a dança Tat. A teoria diz que dançarinos negros no Five Points viram vizinhos dançando a moda irlandesa e adaptaram ao seu estilo. Um artista chamado William Henry Lane, anunciado como Mestre Juba, ou o rei de todos os dançarinos na época, ganhou destaque na década de 1840, fazendo uma forma inicial de dança Tat, em um clube de dança conhecido como All Max, no número 67 da Orange Street, no Five Points. O rei de todos os dançarinos? Vai comprar ingresso para ver esse cara. O All Max, localizado onde hoje é o Columbus Park, também ficou ligado ao Music Hall, precursor do jazz e do rock and roll. A população negra dos Five Points gradualmente mudou-se para o oeste de Manhattan, ocupando áreas ao norte que depois se tornaram Harlem e South Bronx. Italianos começaram a chegar aos Five Points no fim dos anos 1840 e nos anos 1850, Mulberry Bend, chamado pela curva na Mulberry Street, ao lado dos Five Points, foi o centro do futuro bairro Little Italy, em Nova York. Apesar de suas grandes contribuições culturais, os Five Points hoje são mais ligados ao crime organizado. Naturalmente, devido à sua má reputação, o bairro se tornou um local popular para negócios legalmente flexíveis, ou até mesmo do mercado negro, como casas de jogo e bordéis. Eles dependiam de organizações criminosas para manter tudo funcionando. Os moradores locais eram principalmente imigrantes católicos, lidando não apenas com os preconceitos e intolerância dos vizinhos, mas muitas vezes com discriminação aberta por parte da polícia, burocratas locais e outras autoridades. Criar gangues de rua e recorrer ao crime virou uma forma cada vez mais atraente de ganhar a vida. Uma dessas gangues irlandesas, os Roach Guards, foi batizada em homenagem ao fundador Ted Roach, e não pela marca Roach Deodorant. O grupo surgiu na década de 1820 para proteger comerciantes de bebidas alcoólicas contra roubos, mas depois passou a cometer assaltos e assassinatos. No auge, os Roach Guards eram a maior gangue irlandesa de Nova York, com bem mais de 100 membros. Eles frequentemente brigavam nas ruas com a gangue rival Bowery Boys, formada por nova-iorquinos nativos anti-imigrantes. No fim, uma facção dos Roach Guards se separou do grupo principal e passou a se chamar Dead Rabbits, um nome bem único. Uma história diz que o nome surgiu quando, numa reunião dos Roach Guards, alguém jogou um coelho morto no chão para incentivar a criação de um novo grupo separado da gangue principal. Se quiser falar até em uma reunião de gangue, é só levantar a mão. Os Dead Rabbits aparecem em gangues de Nova York. Essa é a gangue de Liam Neeson,
a qual Leonardo DiCaprio se une ao voltar adulto à cidade. Como mostrado no filme, os Dead Rabbits travaram várias batalhas de gangues nos Five Points contra os Bowery Boys e outros grupos anti-imigrantes a partir de 1834. William Poole, também conhecido como Bill, o açougueiro, foi originalmente o líder de um desses grupos nativistas, conhecidos como a Gangue da Rua Washington. Ele é o personagem de Daniel Day-Lewis, famoso pelo bigode, no filme. A Gangue da Rua Washington de Bill, o açougueiro, acabou sendo absorvida pelos Bowery Boys. Na época, várias outras gangues menores também atuavam nos Five Points. Assim como no filme, a maioria tinha emblemas, marcas registradas e tradições próprias para se diferenciar da concorrência. Os Bowery Boys usavam camisas vermelhas e cartolas, já os Dead Rabbits desfilavam com um coelho preso a um pedaço de pau. Acho que eu preferiria entrar para a Gangue do Chapéu. O grupo Short Tails andava com as camisas para fora, como rabos, enquanto os Wiles anunciavam a chegada com um grito de coruja. O que é isso? Os Selvagens da Noite? Embora a escala da batalha do filme possa ser um pouco exagerada, realmente havia muitos Dead Rabbits. Os membros da gangue, não o outro tipo. A gangue muitas vezes levava mais homens para as brigas do que a polícia e às vezes mais que a milícia estadual. O mais famoso desses confrontos foi o motim dos Dead Rabbits em julho de 1857, uma confusão civil de 2 dias, iniciada por uma briga entre Dead Rabbits e Bowery Boys, que virou uma guerra de gangues na cidade. Entre 800 e 1000 membros de gangues participaram dos motins no fim de semana de 4 de julho, saqueando e danificando propriedades na cidade. Foram necessários 2 regimentos da milícia do estado de Nova York, junto com 2 destacamentos de 75 policiais, cada para finalmente acabar com os motins, principalmente batendo nos desordeiros e gangsters com tanta brutalidade que assustaram todo mundo das ruas. Essa é uma maneira de resolver a situação. 8 pessoas morreram, com uma estimativa de 30 a 100 outras feridas, embora se acredite que muitos membros de gangues que ficaram gravemente feridos não procuraram atendimento médico por medo de serem identificados pelas autoridades. Você não vai apanhar da polícia e depois contar isso para eles. Isso é ser péssimo nesse negócio de gangue. Segundo a lenda do submundo, vários criminosos foram enterrados secretamente pela cidade após morrerem dos ferimentos nos tumultos. Não seria a última vez que gangues de Nova York enfrentariam o governo. Muitos Dead Rabbits provavelmente participaram dos motins da conscrição em Nova York em 1863, contrários às leis que recrutavam homens para o exército da União na Guerra Civil. Esse é o conflito retratado no clímax do filme de Scorsese. Nas décadas de 1870 e 1880, a Gangue dos Five Points, um grupo ítalo-americano, tornou-se a organização criminosa mais notória do bairro e ganhou fama pela brutalidade. Al Capone e Charles Lucky Luciano foram membros ainda jovens em Nova York. Você deve conhecê-los de outros filmes de gangues. O fundador da gangue Five Points, Paul Kelly, e seus tenentes chegaram a se infiltrar na política de Nova York, contribuindo financeiramente, ameaçando eleitores e fraudando urnas para favorecer seus candidatos. Assim como você vê em Gangues de Nova York, o grupo trabalhava em estreita colaboração com a máquina política do Partido Democrata, conhecida como Tammany Hall. Em 1905, Paul Kelly se envolveu em um tiroteio no novo Brighton Café, que ele usava como sede e quartel-general contra 2 de seus antigos tenentes. Mesmo sobrevivendo ao confronto, isso marcou o início do fim da reputação e prestígio de Paul Kelly no submundo de Nova York e o fim formal de seu tempo no Five Points. Paul Kelly mudou sua sede do Harlem para o Brooklyn e depois para Chelsea, sempre para o próximo esconderijo disponível no Craigslist. No fim, a máfia assumiu a maioria das atividades criminosas, antes controladas pelos membros da gangue Five Points. E membros de gangues incluindo Al Capone, Lucky Luciano, Gianni Torrio e Meyer Lansky migraram para a nova organização. A rápida ascensão deles ao topo do crime foi impulsionada pela lei seca e pelo aumento das vendas de álcool ilegal em 1920 e, presumivelmente, em algum momento, eles deram um jeito no cheiro. Deadwood, a aclamada série de faroeste da HBO,
Pretendia mostrar como a lei e a ordem chegam a um lugar sem lei e como os seres humanos agem quando estão, como dizem os sociólogos sofisticados, em um estado de natureza. Que melhor forma de descobrir do que consultar o registro histórico? Mas quão fiel a série foi ao que realmente ocorreu naquela cidade do Velho Oeste durante a Corrida do Ouro? Hoje, vamos examinar a história real que inspirou Deadwood da HBO. Hora de dar spoilers das 3 temporadas de Deadwood. Se você não aguenta o calor, saia do saloon. A região que ficou conhecida como Deadwood, Dakota do Sul, pertencia à tribo Sioux até o século XIX. Os colonizadores só puderam se estabelecer lá após o General George Armstrong Custer passar por lá e avisar seus colegas da costa leste de que havia grandes quantidades de ouro nas colinas negras de Deadwood. Custer parece ser um cara legal. Espero que não haja nenhum último combate no futuro dele. Desde a década de 1870, milhares de mineradores foram à cidade para garantir seu pedaço em um território ainda não impactado pelas corridas do ouro. Esses mineradores deram início ao infame assentamento de Deadwood. E os funcionários do governo não podiam se envolver porque, bem, ninguém deveria estar envolvido lá em primeiro lugar. É mais ou menos como quando seu amigo Davi invade sua festa do trabalho e derruba salgadinhos e Fanta em todos os computadores. O que a gente deveria fazer a respeito disso? A gente nem convidou ele. Em 1876, havia cerca de 3.000 moradores e quase 200 negócios na cidade, agravado pela população transitória de mineradores que passavam por lá em expedições curtas. Com o rápido crescimento, surgiram por necessidade os conceitos de lei e ordem. Governos locais foram formados e leis começaram a ser aprovadas, às vezes de forma reativa, como quando um incêndio, em 1879, começou em uma padaria na rua Sherman e destruiu todo o distrito comercial. Com medo de novos desastres, o governo aprovou lei proibindo madeira em construções e adotando prédios de tijolos. Alguém prestou atenção na história dos 3 porquinhos. O boom do ouro construiu Deadwood, enquanto as Black Hills geraram mais de $1 bilhão em mineração. Comunidades surgiram na cidade, incluindo muitos imigrantes chineses que contribuíram para a corrida do ouro e a industrialização dos Estados Unidos. Além de construir a maioria das ferrovias no oeste, os chineses também abriram as primeiras lojas nessas cidades em crescimento, incluindo Deadwood. Os moradores chineses se misturavam com os cidadãos ocidentais e, embora o racismo certamente fosse um problema para os imigrantes, as relações provavelmente eram mais amigáveis do que o que é mostrado na série de TV, e provavelmente menos escandalosas, já que não há evidências de que alguém tenha sido dado aos porcos. Os períodos de prosperidade acabam, e quanto maior o boom, maior a queda. Em 1918, com as jazidas de ouro esgotadas, a economia da cidade colapsou. Moradores partiram, negócios fecharam e microcomunidades antes prósperas sumiram completamente. Essa tendência de declínio continuou ao longo do século XX, incluindo outro maldito incêndio em 1987 que destruiu metade da cidade. Vamos lá, todo mundo esqueceu a regra do tijolo? Mas em 1988 a cidade votou para legalizar o jogo. E com essa aposta, a economia deles começou a prosperar novamente, com esses lucros se juntando ao turismo para mudar a situação. Isso é que é apostar alto. Ellie Swearingen, interpretado por Ian McShane, é um dos maiores vilões da história da TV, ostentando um dos melhores bigodes da televisão. Implacável e profano, mas também gentil às vezes, ele é o maior sobrevivente em uma série cheia deles. Será que se sairia bem em Survivor? Conte nos comentários. Apesar de Ian McShane ter uma atuação cativante e inesquecível, ela se baseia em um verdadeiro dono de bordel, Al Swearingen. Segundo os registros, grande parte do que a série mostra é precisa. Swearingen de fato era dono do Saloon Jam Theater. Ele realmente empregava trabalhadoras do sexo e era impiedoso e misantrópico. Mas na série, a impiedade de Swearingen era equilibrada, em certos aspectos, por sua ênfase na justiça e momentos de ternura. Isso quase certamente não foi assim com o verdadeiro Swearingen.
Os registros o mostram como um monstro unidimensional, indiferente a todos exceto a si mesmo. Ele maltratava as mulheres no Gem Theater, muitas das quais morreram jovens por agressão, vício, doença ou suicídio. Em certo sentido de justiça kármica, o Gem Theater de Swearingen na vida real pegou fogo não uma, nem duas, mas 3 vezes. Então ele superou até mesmo a própria cidade. Primeiro, o incêndio de 1879, já mencionado. Depois, o incêndio em 1894 destruiu o que Swearingen havia reconstruído anteriormente. E, finalmente, o incêndio em 1899 destruiu o teatro de vez. Mas não porque o fogo estava fora de controle. Os bombeiros, ao chegarem, perceberam que seus equipamentos tinham sido suspeitamente sabotados. Parece que Eli Swearingen não era exatamente o cara mais popular em Deadwood. A série acertou nessa parte. Quando Wild Bill Hickok, vivido por Keith Carradine na série, contava uma história inacreditável e perguntavam como sobreviveu a um perigo, ele respondia: "Eu não sobrevivi." Então, Wild Bill era ou um zumbi, um paradoxo ambulante, ou, mais provavelmente, um fã de automitificação com um senso de humor irônico. Quando foi xerife em Abilene, Kansas, Wild Bill afirmava ter vencido centenas de homens em duelos de saque rápido, número que exagerava bastante. Após acidentalmente atirar em seu próprio ajudante durante um confronto com um fora da lei, Wild Bill largou os revólveres e se dedicou ao jogo. Sua reputação o precedeu quando chegou a Deadwood, a cidade do jogo, em 1876. Isso incomodava Jack McCall, interpretado por Garrett Dillahunt na série. Wild Bill e McCall jogavam cartas juntos, mas Wild Bill derrotava seu oponente todas as vezes, mandando McCall embora. Mas um dia, McCall se aproximou de Wild Bill, pronto para apostar tudo. Agora, Wild Bill nunca se sentava de costas para a porta. Nesse dia, o único assento livre estava de costas para a porta do salão. Foi ali que ele se sentou quando Jack McCall entrou e o matou com um tiro. Isso faria qualquer um desistir. Depois de matar o Wild Bill, McCall foi detido e submetido a um julgamento improvisado pelos seus concidadãos. O tribunal de fachada apareceu no episódio de Deadwood, o julgamento de Jack McCall, mas na realidade ocorreu no Teatro McDaniels, não no salão de Swearingen. A defesa de McCall se baseou na alegação de que foi um ato de vingança porque Wild Bill teria matado seu irmão em Abilene, Kansas, o que era tecnicamente possível. Wild Bill meio que se expôs a isso quando afirmou ter matado centenas de homens. Esse estranho conjunto de justiça popular acabou absolvendo McCall. Então talvez ele devesse ter trabalhado como advogado o tempo todo. McCall deixou Deadwood logo depois, se gabando de ter matado Wild Bill por todo o Wyoming, onde um sujeito chamado Coronel May o rastreou e o colocou na prisão. Mas dessa vez, de verdade, tipo uma prisão de verdade, julgamento e tudo mais. E nesse julgamento, as histórias de McCall variaram bastante. Primeiro, alegou vingança, depois disse que foi pago para eliminar Bill e, por fim, afirmou estar bêbado e sem memória. Por fim, afirmou que não era Jack McCall. Acho que ele pensou, melhor tentar todas e ver se alguma cola. McCall foi condenado à morte em março de 1877. Hoje em dia, todo verão em Deadwood, desde a década de 1920 atores locais reencenam a execução de Wild Bill e o julgamento de Jack McCall, uma das tradições teatrais mais longevas da história americana. Martha Jane Canary, mais conhecida como Calamity Jane, afirmou de forma incorreta que capturou McCall após ele matar Wild Bill. Jane, interpretada por Robin Weigert na série, foi outra famosa criadora de lendas que escreveu uma autobiografia completamente maluca e quase certamente fictícia. Ela via sua vida como uma peça do Velho Oeste e virou um dos maiores ícones da época. No fim, ser uma lenda do Velho Oeste era, acima de tudo, autopromoção. Seth Bullock, vivido por Timothy Olyphant na série, foi para Deadwood abrir uma loja de ferragens, deixando a família para trás por um tempo. Após o assassinato de Wild Bill, a cidade queria um homem da lei.
Bullock já havia sido xerife em Montana e provavelmente era o único com experiência em aplicação da lei na cidade que não tinha sido baleado recentemente. Bullock passou 5 anos limpando a cidade e impondo certa ordem. Apesar dos conflitos frequentes com Swearingen, eles conseguiram tornar a cidade segura o bastante para que a esposa e a filha de Bullock fossem morar com ele no povoado. Depois, Bullock construiu um rancho perto da cidade e ficou amigo de Theodore Roosevelt, que o nomeou xerife federal dos Estados Unidos ao virar vice-presidente. Ted talvez fosse o único nos Estados Unidos que não invejava o bigode de Swearingen. George Hearst, vivido por Gerald McRaney na série, é tão influente na história americana que custa crer que esteve em Deadwood junto de tantas figuras marcantes. Mas é verdade. Em 1877, Hearst chegou a Deadwood e comprou direitos de mineração, incluindo a mina Homestake, que se tornaria uma das maiores descobertas de ouro da história americana. Hearst realmente fez jus ao termo mina. Ele era um homem com grandes ambições políticas que se concretizaram quando se tornou senador dos Estados Unidos nos últimos anos de sua vida. Mas o maior impacto duradouro de Hearst foi na mídia. Ele comprou o San Francisco Examiner em 1880 e deu ao seu filho, William Randolph Hearst, o controle do jornal. William transformou o Examiner em um enorme sucesso. O império de mídia Hearst se tornou um Golias imparável. E, eventualmente, Orson Welles dirigiu um dos filmes mais influentes e aclamados já feitos, baseado na vida da família Hearst. Do ouro em uma colina a Cidadão Kane. Agora, esse é o efeito borboleta. Se você ama Deadwood, sabe que está repleto de palavrões engenhosamente construídos que não vamos dizer neste vídeo. A maioria deles dita pelo apropriadamente chamado Swearingen. Mas será que eles realmente xingavam tanto assim no verdadeiro Velho Oeste? A resposta é que ninguém consegue realmente concordar sobre isso. Alguns linguistas afirmaram que a maioria dos insultos na série só surgiu no final do século e não era comum nos anos 1870 e 1880 em Deadwood. Jesse Scheidlauer, editor americano do Oxford English Dictionary, disse que as evidências indicam que eles preferiam blasfêmias religiosas aos insultos sexuais comuns hoje. Ou seja, os xingamentos provavelmente eram bem mais sem graça. Mas David Milch, criador de Deadwood, discorda e afirma que fontes como o OED não são totalmente confiáveis, pois só registram xingamentos muito tempo após se popularizarem. No entanto, Milch também disse: "Eu não estou publicando um dicionário. Não dá para discordar disso." Tony Montana é o icônico gangster cubano do clássico thriller policial de 1983, dirigido por Brian De Palma, Scarface. E a interpretação de Al Pacino como Montana, apesar de Pacino não ser nada cubano, permanece como uma das representações mais famosas e brutais do crime organizado já mostradas nas telas. Então hoje, vamos nos chapar com o nosso próprio estoque enquanto contamos para vocês a inspiração da vida real para Scarface. Por enquanto, diga olá para um pouco de história. Todo mundo se lembra de onde estava no começo de 2020 em casa assistindo Tiger King na Netflix. As histórias reais e excêntricas de Joe Exotic, Carol Baskin e Doc Antle ficaram populares após o lançamento da série documental no streaming. Mas foi um personagem menos destacado na série que pode ter inspirado o personagem Tony Montana. Mario Tobrow, que apareceu na série da Netflix, dirige uma organização sem fins lucrativos chamada Fundação de Vida Selvagem Zoológica. Mas ele também foi ex-traficante de drogas e, segundo muitos, inspirou Tony Montana. Amigos de Tobrow acreditam até que o roteirista Oliver Stone consultou ele sobre o roteiro do filme. Assim como Tony Montana e seus associados de reputação duvidosa, Tobrow frequentava a vida noturna de Miami e era um grande nome no submundo do crime, transportando drogas no valor de mais de 75 milhões de dólares. Em 1987, agentes federais lançaram a Operação Cobra, um nome que parece ter saído de G.I. Joe. Na verdade, foi um esforço para derrubar Tobrow, que escondia seus negócios de drogas por trás da empresa de importação de animais exóticos Pets Unlimited.
Larry Nash era um agente disfarçado do Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, também conhecido como ATF. Nash teve um fim sangrento em 1980 nas mãos de Tobral e seus associados. Tobral negou envolvimento no assassinato na série documental Tiger King de 2020. Após o corpo de Nash ser encontrado queimado e desmembrado, surgiram informações sobre sua morte. Muitas testemunhas afirmaram que viram Tobral cometer o crime com as próprias mãos, usando um facão. Outros dizem que o corpo dele foi cortado com uma serra circular e queimado em um coxo. Seja qual for a verdadeira causa da morte, o filme se agarrou à lenda e a infame cena da serra elétrica no banheiro de Scarface foi criada. Ao longo do filme, Tony Montana, Frank Lopez, interpretado por Robert Loggia, e Manny Ray, interpretado por Stephen Bauer, fazem seus negócios e malfeitos em várias boates de Miami. Embora pareça exagero de Hollywood para criar uma trama, isso não está tão distante da realidade da cidade mágica nos anos 80. No livro Hotel Scarface, Robin Farzad retrata a cidade da Flórida como em expansão por causa do tráfico de drogas. Enquanto o resto do país estava ocupado lidando com choques do petróleo e taxas de seguro nas alturas, a economia de Miami prosperava graças a uma ajudinha de muito pó branco. Naquela época, a cocaína podia ser comprada por $1.000 o quilo na Colômbia e depois revendida por $50.000 o quilo em Coconut Grove, Miami. A cidade estava afogada em dinheiro, assim como em crimes, e a lei e a ordem basicamente deixaram de existir. Tanto que um juiz federal declarou que Miami estava à beira da anarquia. Parece uma ideia de filme interessante. Em Scarface, Tony e seus associados nefastos geralmente podiam ser encontrados relaxando no Babylon Club, sempre cheio de neon e fumaça. Acontece que o clube era mais um personagem do filme baseado em fatos reais, desta vez inspirado no famoso ponto de encontro de chefes do tráfico de Miami, o Mutiny Hotel. O hotel, boate, ponto de encontro do crime, tinha 130 quartos e era uma zona franca para gangsters querendo lucrar com a devassidão de Miami ou talvez até escapar dela por um tempo. O Mutiny era um clube exclusivo para membros que nos anos 1970 tinha entre seus frequentadores afiliados da CIA, Jackie Onassis e integrantes do Led Zeppelin. Talvez estivessem lá para se divertir, tomar um drink ou fazer contatos com chefes do tráfico e cowboys da cocaína. Chefes do tráfico costumam levar estilos de vida opulentos, e o Mutiny supostamente vendia mais garrafas de Dom Perignon do que qualquer outro estabelecimento no planeta. Distribuidores do Dom Perignon relataram isso após visitarem o local nos anos 80 para confirmar se os números do Mutiny eram reais. O hotel de Miami possuía uma adega de champanhe com um compartimento secreto para chefes do tráfico esconderem armas caso seus negócios legítimos falhassem. Supostamente, uma hostess escondia sua arma debaixo da saia caso policiais honestos investigassem. Farejar era a palavra-chave para o produto com que esses empresários trabalhavam. Oliver Stone queria que seu suspense policial fosse o mais realista possível e acabou levando isso ao extremo durante a roteirização. Stone pesquisou seu roteiro passando um tempo em Miami e no Caribe, conversando e anotando informações de ambos os lados da lei. Stone afirmou que a experiência lhe rendeu muito material para seu filme planejado, que ele chamou de um filme de gangster tropical, ensolarado, do terceiro mundo, com charutos, sexy, ambientado em Miami. Isso é muita coisa para um pôster. A experiência não foi totalmente produtiva, pois Stone enfrentava problemas de dependência na época e a pesquisa só agravou isso. Para manter o foco e fugir da gentalha, Stone foi para Paris, onde escreveu a história em paz, longe do fácil acesso às drogas do mundo de Tony Montana. O Scarface, de 1983, não foi a primeira incursão de Hollywood nessa história, já que uma versão de 1932 dirigida por Howard Hughes contava a história de um chefão italiano vagamente baseado em Al Capone.
Essa versão é estrelada por Paul Mooney como Tony Camante, também conhecido como Scarface. Lançado antes do código de produção Hays obrigar os estúdios e cineastas a censurar e evitar certos conteúdos, a violência e o tema do filme surpreenderam muitos espectadores nos anos 1930. Quando Stone criou Scarface, baseou Tony Montana no Mariel Boat Lift, evento em que centenas de milhares de refugiados cubanos foram de barco para Miami. Scarface usa imagens reais do Mariel Boat Lift, e Oliver Stone usou a atitude predominante do governo americano de que os marielitos eram, entre aspas, os malucos, para motivar seu personagem operático e extravagante. Enquanto muitos imigrantes cubanos admiram a ascensão de Tony, a representação divide a comunidade, pois o filme reforça estereótipos prejudiciais sobre cubano-americanos. Além disso, mais uma vez, Al Pacino simplesmente não é cubano, o que faz aquele sotaque ser realmente algo marcante. Em Scarface, Robert Loggia interpreta o chefão Frank Lopez, um dos grandes vilões do filme. Lopez é baseado no imigrante cubano da vida real e figura proeminente do tráfico de drogas em Miami, Carlos Carlin Quezada. Quezada começou no tráfico de cocaína em 1969 e afirma ter lucrado mais de 3 milhões de dólares com sua organização criminosa, valor que hoje equivaleria a cerca de 10 milhões de dólares. Mas Quezada também atuava dos dois lados, sendo informante da polícia e delatando concorrentes, ao mesmo tempo em que protegia seu próprio negócio da lei. Assim, ele ostentava seus crimes diante da polícia, que não podia detê-lo. Quezada foi pego tentando levar sua operação para Los Angeles com a juíza responsável, Pamela Ann Reimer, opinando que essa comunidade não precisa da exportação dos vícios de Miami. Quezada foi condenado a 25 anos de prisão e multado em 250 mil dólares, mas nada disso doeu mais do que a tirada ácida da juíza Reimer. O braço direito de Frank Lopez era um sujeito escorregadio chamado Omar Suárez, interpretado pelo incomparável F. Murray Abraham. O criminoso que virou agente duplo não se compara à inspiração da vida real. Ricardo Monkey Morales, cujo nome lembra um ajudante engraçado de desenho animado, era na verdade um imigrante cubano-americano brutal, envolvido em espionagem, contra-espionagem, atentados e tráfico de drogas enquanto atuava como criminoso e informante, segundo seu obituário. Morales teve um fim semelhante ao de sua contraparte em Scarface. Morreu de forma grandiosa após ser baleado em uma briga de bar iniciada por uma insinuação sobre sua preferência sexual em 1983. Podemos relevar assassinato e tráfico de drogas, mas não toleramos homofobia. Séries de TV baseadas em fatos históricos nunca são 100% precisas. Grande surpresa? Eu sei, mas é muito pior para as pessoas reais cujas vidas viram enredo de um filme ou série de TV. Muitas pessoas não gostam de como são retratadas, com algumas chamando a série sobre elas de uma completa mentira. Outras ficaram tão irritadas que processaram, e muitas simplesmente se recusaram a assistir. O pior destino possível para uma série de TV. Então hoje vamos mergulhar fundo em vários projetos históricos de TV que irritaram as pessoas que eles retrataram. Tudo bem, pessoal? Quem está pronto para maratonar? A lenda de Hollywood, Olivia de Havilland, aposentou-se em 1988 e desde então raramente aparecia em público ou falava com a imprensa. Quando Olivia de Havilland, estrela de E o Vento Levou, falou, todos ouviram. Em 2018, Olivia de Havilland processou a FX e a Ryan Murphy Productions por sua representação na minissérie Feud, Bette and Joan. A série foca na rivalidade de décadas entre as lendas do cinema Joan Crawford e Bette Davis, de quem Olivia de Havilland era amiga de longa data. Olivia de Havilland considerou que a série a mostrou como fofoqueira e hipócrita. Em declaração ao The Guardian, Olivia de Havilland afirmou: "Os criadores de Feud usaram minha identidade sem consentimento e atribuíram falas falsas a mim, como chamar publicamente minha irmã Joan Fontaine de vadia. Feud, por favor." O processo de Olivia de Havilland alegou que a série difamou seu caráter e reputação. Mas um tribunal de apelação da Califórnia não concordou, rejeitando o caso em 2019 com base na primeira emenda. Olivia de Havilland faleceu no ano seguinte, abrindo caminho para Feud, Olivia e o estado da Califórnia.
John Travolta recebeu muitos elogios por sua interpretação do advogado de O.J. Simpson, Robert Shapiro, em American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson, de 2016. Porém, quem não se impressionou foi o próprio Shapiro. O renomado advogado viu só parte do primeiro episódio e considerou que Travolta não retratou fielmente quem ele é. Ao ser abordado pelo TMZ no estacionamento de um supermercado em Los Angeles, Shapiro disse que Travolta nunca o procurou nem o consultou para o papel. Ele é um ótimo ator e fez o melhor possível, disse Shapiro. Mas eu imagino que, se você tentar interpretar quem alguém é sem conhecê-lo e descobrir quem essa pessoa realmente é, você não vai acertar em cheio e ser absolutamente preciso. Acho que Shapiro quis dizer que Travolta não tinha carisma. O programa seguiu recebendo críticas na segunda temporada. O assassinato de Gianni Versace, que dramatizou o assassinato do estilista Gianni Versace em 1997 pelo serial killer Andrew Cunanan. E como a família Versace manteve a vida e a empresa unidas após o ocorrido. Ryan Murphy se inspirou principalmente no livro de 1999 da colunista Maureen Orth, Vulgar Favors, para criar a série. Isso foi a maior objeção da família Versace. Em nota oficial, a família Versace afirmou não ter ligação com o livro ou a série de Murphy, classificando-a como obra de ficção. No dia seguinte, a família Versace divulgou nova declaração condenando o livro de Orth, afirmando que é repleto de fofocas e especulações. É triste e repreensível que os produtores tenham escolhido apresentar a versão distorcida e falsa criada por Maureen Orth. Apesar de distorcida e falsa, a série foi um sucesso e ganhou o Emmy. Nem sempre a verdade é tão divertida. A família real britânica tem opiniões variadas sobre The Crown, a série da Netflix que dramatiza os eventos do reinado da rainha Elizabeth II. O príncipe Eduardo e sua esposa, Sophie, gostaram muito, e a rainha teria sido fã da primeira temporada, embora entendamos por que parou de ver. Ela já sabia como tudo aquilo acabaria. Outros da família real, como o príncipe William, nem assistiram. A família divulgou o comunicado, ressaltando que não participou da produção da série, nem deu aprovação oficial, algo comparável a pais proibindo você de ver MTV. O príncipe Felipe, falecido marido da rainha, não comentou sobre a série além do comunicado oficial. Mas pessoas próximas apontaram que ele claramente não gostava. Matt Smith, que viveu o jovem Felipe nas 2 primeiras temporadas, sentou-se ao lado dele em um jantar. O príncipe perguntou a Smith se ele estava nessa tal de The Crown, e Smith respondeu perguntando se ele já viu a série. O príncipe Felipe olhou para ele e disse: "Não seja ridículo." Aparentemente, Felipe era mais fã de Doctor Who. Apesar de ter aprovado a primeira temporada, a rainha não gostou de como Felipe foi mostrado na segunda, sugerindo que ele era um pai cruel e autoritário que enviou o príncipe Charles para um internato rigoroso para fortalecê-lo. De acordo com o historiador Hugo Vickers, o príncipe Felipe também se opôs a um enredo da segunda temporada em que seu pai o culpava pela morte de sua irmã, a princesa Cecília, que faleceu em um acidente de avião em 1937. O desastre nuclear de Chernobyl foi uma tragédia internacional que afetou milhões de pessoas. Mas, para Lyudmila Ignatienko, a minissérie da HBO de 2019 que dramatiza os acontecimentos foi retraumatizante. A série realmente acertou os fatos básicos da história dela. Ela realmente era esposa do bombeiro Vassily Ignatienko, que morreu de envenenamento por radiação 2 semanas após o desastre. Assim como na série, Lyudmila estava grávida e não contou isso ao médico de Vassily ao pedir para visitá-lo no hospital. 2 meses após a visita, Lyudmila deu à luz uma filha que faleceu 4 horas depois devido à insuficiência cardíaca congênita e cirrose hepática, 2 possíveis sintomas de exposição à radiação. Seus problemas com a série não tinham tanto a ver com a precisão, mas com o fato de não ter autorizado a HBO a usar sua história. Após o lançamento da série, ela teve que lidar com repórteres intrometidos que a acusavam de ser culpada pela morte de sua filha. Eles perguntavam por que eu ficava com meu marido grávida, contou a BBC. Mas como eu poderia deixá-lo? Não sabíamos nada sobre radiação naquela época. A imprensa negativa forçou Lyudmila a se mudar de Kiev, capital da Ucrânia, para uma área rural.
Ela também apontou várias imprecisões factuais na forma como a série retratou os acontecimentos que podem ter parecido relativamente pequenas para os espectadores, mas extremamente significativas para alguém que viveu aqueles eventos. Na série, Vasily não foi enterrado com sapatos porque seus pés estavam inchados pela radiação. Então Lyudmila os guardou de lembrança. Os sapatos foram enterrados com ele. Quando se trata de filmes sobre política, os políticos retratados neles quase nunca aprovam, não importa onde estejam no espectro político. Sério, eles até reclamaram de Força Aérea 1. Com o filme Game Change da HBO, que dramatizou a decisão do candidato republicano John McCain de escolher a governadora do Alasca, Sarah Palin, como companheira de chapa na eleição presidencial de 2008, não havia chance real de Palin concordar com a forma como foi retratada. De fato, ela não concordou. O filme retrata Palin e McCain, vividos por Julianne Moore e Ed Harris, de forma simpática. Porém, antes do lançamento pela HBO, Palin questionou sua credibilidade. Ela enviou um vídeo aos apoiadores que remontava o trailer do filme, incluindo trechos de noticiários que a mostravam positivamente. Uma nota dizia: o roteirista de Game Change, Danny Strong, novamente manipulou fatos e omitiu partes importantes da história da governadora Palin para promover uma agenda tendenciosa e aumentar a audiência. Também afirmava que Palin não estava preocupada em agradar a equipe Obama de Hollywood. Palin nunca especificou exatamente quais fatos o filme retratou de forma errada ou com qual parte de sua representação ela estava insatisfeita. O diretor Jay Roach afirmou que o filme foi baseado no livro de John Heilemann e Mark Halperin, e ele e sua equipe fizeram mais de 2 dúzias de entrevistas com pessoas envolvidas na campanha. John McCain também não era fã de Game Change. O senador do Arizona criticou o ponto de vista do filme sem assisti-lo, chamando o livro de Heilemann e Halperin de tendencioso e com citações sem atribuição no Fox News Sunday. Ele considerou o filme um assassinato de reputação de sua ex-companheira de chapa e disse não entender por que ainda há esse tipo de ataque a uma pessoa boa, mesmo na política. Acima de tudo, McCain não gostou que o filme o mostrasse usando palavrões. Ele comentou, sem usar nenhum palavrão, que lhe disseram que ele foi retratado como alguém que usa uma quantidade excessiva de linguagem grosseira. E ele afirmou que não usa linguagem grosseira com muita frequência. Meu vocabulário é maior que isso. 4 anos antes de Game Change, o diretor Jay Roach incomodou Washington com outro filme da HBO. Em 2008, Recontagem, de Roach, sobre a polêmica recontagem na Flórida que definiu a eleição presidencial de 2000, desagradou democratas e republicanos envolvidos. Que tal isso para a negociação bipartidária? Warren Christopher, ex-secretário de Estado, liderou a equipe de Al Gore na recontagem e foi um dos principais do filme, interpretado por Sir John Hurt, famoso por O Homem-Elefante e pela cena dos alienígenas explodindo de seu peito. Christopher só soube do filme quando seu alfaiate contou. Ao receber da HBO as transcrições das cenas de seu personagem, não se impressionou. Ele disse ao New York Times que o filme continha eventos que nunca aconteceram, palavras que ele nunca disse e decisões atribuídas a ele que ele nunca tomou. Ok, tudo bem, mas e aí, como foi? William M. Daley, chefe da campanha de Gore, interpretado por Mitch Pileggi, também teve problemas com a forma como Christopher foi mostrado. Segundo Daley, o filme distorceu os fatos ao retratar Christopher como muito cauteloso e respeitoso com o processo, sem foco suficiente em vencer. Segundo o filme, tudo isso permitiu que os operadores republicanos James Baker, interpretado por Tom Wilkinson, passassem a perna em Christopher. Mas Daley foi um pouco mais direto, sugerindo que a percepção de que Warren Christopher era um covarde que foi enganado por Jim Baker é uma fantasia absoluta na cabeça de alguém que estava tentando se fazer parecer mais importante do que realmente era. Ele queria mais uma reescrita do que uma recontagem. O que você acha? Séries baseadas em fatos reais devem ser fiéis à realidade? Comente abaixo. Confira também outros vídeos da nossa Weird History.